Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros e escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa bege. E hoje eu começo a nossa aula cantando um poema de Castro Alves. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Esse poema é do livro Navio Negreiro, que foi publicado em 1868, quando Castro Alves tinha apenas 22 anos e já havia 20 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu o tráfico de escravizados pelo Atlântico. Esse poema mostra muito da dor dos povos africanos escravizados. Mas, afinal, o que foi a diáspora africana? Por que foram os povos africanos escravizados? E o que isso tem a ver com a gente em pleno século XXI? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, vem comigo que eu vou te contar essa história. Chamamos de diáspora africana ao fenômeno histórico e social da imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para várias regiões do mundo. Foi da África que cerca de 11 milhões de pessoas foram comercializadas e tiveram suas vidas completamente mudadas. Mas como isso aconteceu? Então, a partir do século XIV e XVI, na Europa, aconteceu o que a gente chama de renascimento comercial e das cidades, e a ascensão de uma nova classe social, a burguesia. A burguesia se caracteriza e é a autora da mudança de mentalidade da Idade Média para a Idade Moderna, quando o objetivo agora é o lucro, ou seja, a burguesia ela investe na manufatura de produtos e comercializa. Com isso ela tem lucro, é o que a gente chama de capitalismo. E foi nesse momento que a escravidão veio com força. E aí vamos ver por quê. Nesse contexto, outros continentes também foram dominados pelos europeus, mas o continente americano, particularmente, foi colonizado dentro dessa lógica capitalista. Foi nesse contexto de exploração capitalista que a escravidão voltou com força total, como eu disse. Nos séculos XV e XVI, a escravidão tomou uma nova lógica, uma lógica mercantil. Nessa mentalidade, uma das mercadorias mais lucrativas passou a ser de seres humanos escravizados. Surgiu o que chamamos de escravidão da Era Moderna. E a fim de implementar as unidades produtoras americanas, a primeira opção foi a escravização dos indígenas, mas a opção seguinte foi a utilização da mão de obra negra escravizada. E aí, hoje em dia, eu escuto pessoas dizerem o seguinte: mas havia escravidão no continente africano. Africanos escravizavam africanos. Isso é verdade? É verdade. Mas isso é certo? Vem cá, eu vou te falar por que isso não é certo. A escravidão existe desde que o mundo é mundo, que existe sociedades humanas. Houve escravidão na Grécia, em Roma, no Oriente e de forma até residual na Idade Média. Houve, então, grego escravizando grego, romano escravizando romano e, claro, no continente africano também houve africanos escravizando africanos. A questão é que, na modernidade, uma coisa que era cultural começou a acontecer numa outra lógica, como eu disse, numa lógica capitalista, numa lógica mercantil. Mas a escravização entre os povos africanos acontecia da seguinte forma. Por exemplo, no Sudão Ocidental, um dos sistemas era o Jônia. E o Jon, ou seja, era o cativo que era ligado a uma linhagem e que não podia ser cedido nem vendido, tendo direito à maior parte do que ele produzia. Ou seja, entre aspas, o escravo nesse sistema pertencia ao Estado. Já entre o povo cubas, por exemplo, havia a venda apenas esporádica de escravizados. E o aumento populacional representava o aumento do poder do rei, o que levava ao estímulo para que as mulheres engravidassem. Mas
Os filhos delas nasciam livres e os seus netos eram incorporados à sociedade. Por esses fatores, a venda de mulheres escravizadas quase não existia. Os escravizados qualificados também não eram vendidos em muitas das sociedades africanas. A escravidão com cunho comercial começou a ganhar força somente com a islamização de algumas áreas do continente africano, principalmente no norte da África. Entretanto, a escravização em massa ocorreu com a abertura das rotas comerciais do Atlântico. A ligação comercial do continente africano com a Europa e com a América transformou o escravo em um dos produtos de exportação que geravam grandes lucros à elite de várias sociedades africanas. Ou seja, depois das conquistas primeiro dos portugueses e depois de outros povos europeus, essa escravização que acontecia de forma cultural passou a ser mercantil. Para o quê? Para gerar lucros. Mas por que foram os povos africanos os mais comercializados como escravos? Por que os povos africanos foram escravizados? E eu vou te falar essa história. Essa história começou com um mito lá na Idade Média. Basicamente, lá na Europa, na Espanha, no século VII. Existiu um bispo que viveu no século VII chamado Isidoro de Sevilha, que é a atual Espanha. Naquele tempo, ele ficou muito amedrontado pela expansão islâmica no norte da África. Foi então que ele deu um novo sentido ao que estava acontecendo através da releitura de uma história bíblica, o mito de Cã. Segundo a Bíblia, Noé, após se embriagar com vinho, deitou-se nu em sua tenda. E seu filho, Cã, teria visto sua nudez, o que era extremamente recriminado pelos hebreus e contado aos seus irmãos. Quando o pai soube do ocorrido, amaldiçoou o filho mais novo, de Cã, chamado Canaã, com a seguinte frase: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Ou seja, a descendência de Cã, que se refere, um termo que se refere ao que é quente, é queimado ou trevas, etimologicamente falando, teria originado os povos africanos, ameríndios e outros. E por isso, segundo a Bíblia, esses povos poderiam e deveriam ser subjugados. Com a formação dos impérios coloniais, as elites europeias, as elites africanas, junto com a Igreja Católica, reavivaram esse mito de Isidoro de Sevilha no século XV e XVI para justificar a escravização tanto dos povos africanos quanto dos povos indígenas. Essas elites difundiram as ideias de que eles tinham o direito e a obrigação de subjugar e escravizar esses povos. Junto com a abertura do comércio atlântico pelas rotas comerciais, como eu disse, a escravização dos povos africanos ocorreu em massa, em grande escala. As elites, ao utilizarem a mão de obra escravizada na exploração do continente americano para a produção do açúcar no Brasil, por exemplo, ou o algodão nos Estados Unidos, transformaram os africanos em um dos principais produtos de exportação das elites africanas, como eu disse. E isso inverteu a lógica da escravização africana antiga para uma lógica comercial. A lógica da escravidão moderna é a mercantilização das vidas humanas com a finalidade de lucro. E a escravidão moderna ainda está ligada à escravização étnica dos povos africanos e dos povos indígenas, o que é muito diferente da escravidão do mundo antigo. Essas pessoas deixaram para trás suas famílias, locais de origem, religião e formas de viver. E os povos que aqui chegaram vieram de diversos lugares. E não só. Quando eles chegavam aqui, eles chegavam sem, às vezes, suas famílias, seu lugar de origem e até sem seus nomes. Porque os traficantes, a partir de então, a partir do momento em que escravizavam essas pessoas, começaram a nomeá-los pelo seu lugar de origem. Ou seja, os povos benguelas, Cambindas, Angolas, Minas, eram os nomes que eles recebiam, o seu lugar de origem. Ou seja, é tanto sofrimento que a gente não consegue nem imaginar o quanto essas pessoas sofreram. E por que
precisamos estudar a diáspora africana aqui no Brasil do século XXI. Precisamos estudar a diáspora africana porque, como eu disse, cerca de 11 milhões de pessoas foram tiradas à força do continente africano, sendo que cerca de 5 milhões delas vieram para o Brasil. Ou seja, o Brasil recebeu cerca de 40% das pessoas que foram escravizadas. E essas pessoas, quando chegaram aqui, apesar de tanto sofrimento, elas também trouxeram todo o seu modo de vida, seu entendimento do que é o mundo e trouxeram isso para cá. Ou seja, a nossa cultura, a formação do nosso país deve muito à contribuição que esses povos trouxeram para a gente, debaixo de tanto sofrimento mesmo assim. Porque a diáspora, além de ser uma imigração forçada, ela também aconteceu e foi necessário que essas pessoas reorganizassem a sua identidade. Os povos manjacos, mandingas, gegés, iorubás, provenientes do que hoje são Angola, Benin, Senegal, Nigéria, Moçambique e outros, apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afrodiaspóricas, como no Brasil, Estados Unidos, Cuba, Equador, Jamaica, Honduras, Porto Rico, Bahamas e outras. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo e somente estudando o nosso passado a gente pode mudar o nosso presente. E por isso nós precisamos entender que os povos escravizados formaram o Brasil. E hoje eu escuto algumas vezes e algumas pessoas dizerem: ah, mas eu não escravizei ninguém. Ah, eu não tenho culpa se pessoas foram escravizadas. O nosso país foi formado por essas pessoas e o Estado brasileiro ajudou que essas pessoas viessem para cá de forma desumana, como escravizados. E depois, com a abolição da escravidão, largou essas pessoas à própria sorte. Ou seja, nós precisamos estudar sobre o nosso passado para a gente transformar o país num país mais justo e bom, igualmente para todos, sejam pretos ou brancos. Além disso, não podemos esquecer que os povos africanos que vieram para cá trouxeram muita coisa boa para nós. E apesar de todo o passado escravocrata, o melhor que nós temos na nossa cultura hoje veio desses povos africanos escravizados, expressos, por exemplo, na culinária, na ciência, na religiosidade, nas manifestações musicais da black music, do jazz, do soul, do reggae e do samba, é claro. E agora que já sabemos um pouquinho sobre a diáspora africana, vamos relembrar o que vimos hoje na nossa aula. Vimos o conceito de diáspora africana, vimos a ascensão do capitalismo e o comércio atlântico, vimos a ideologia cristã respaldando a escravidão moderna, vimos o racismo que veio da escravidão e vimos as contribuições culturais dos povos africanos. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Um desafio retomando o belíssimo poema de Castro Alves, no canto 6, o canto que finaliza o livro. O poeta disse: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. E deixe-a transformar-se nessa festa em manto puro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto. A partir do que vimos nessa aula e do belíssimo poema de Castro Alves, quais ações você faria a fim de reparar as injustiças feitas no passado e construir uma sociedade mais justa com um povo brasileiro que é afrodescendente? Agora nossa aula acabou e eu espero vocês para a próxima aula de História. Fica ligado! Tchau!